Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 25 minutos, 6h25, horário de Brasília, desta terça-feira, hoje 21, já, né? 21 de novembro. Próximo domingo, você já sabe, né? Trombetas e festas, estaremos transmitindo a partir do Manaim Domingos Martins esse evento, anunciando aos 4 cantos do mundo, mas o nosso mundo, a nossa terra é redonda, né? Não falo 4 cantos do mundo aqui, é apenas uma metáfora, tá bom? Trombetas e festas, próximo dia 26 de novembro, próximo domingo, às 11 horas da manhã, o horário de Brasília, um alerta para o mundo, você é o nosso convidado. Convide também os seus amigos, vizinhos, parentes, amigos, sobre esse evento, onde iremos falar nesse culto, que é um culto internacional. Estaremos transmitindo para mais de 186 países, em vários idiomas. Será uma festa, um alerta para o mundo sobre os acontecimentos atuais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Amém? Trombetas e festas, não esqueça, hein? 6 horas 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para as irmãs lá do Manaim, Domingos Martins, a irmã Nina, a irmã Lúcia, a irmã Valdete, a irmã Sueli, todas as irmãs que participam ali da Copa dos Pastores, a Copa ali dos Trabalhadores. Uma bênção, um abraço, viu, minhas irmãs? Um abraço também à irmã Edneuza Paiva e o pastor José Marçal, hoje completando 47 anos de casados. Que Deus abençoe a irmã Edneuza e o pastor José Marçal. Deus abençoe, viu? E o pastor José Marçal, ele trabalha ali na cozinha do Manaim. Grande abraço, pastor. Parabéns à irmã Edneuza e ao senhor pelos 47 anos de casados. Também um abraço à sobrinha da irmã Zilda, lá de Mirabela, Minas Gerais, a Simone, que mora em Franca, São Paulo, está aniversariando hoje. Há um pedido de oração pelo pastor Paulo Braz, de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Ele passou por uma cirurgia, pastor Paulo Braz. Ele está enfrentando uma batalha no câncer, contra o câncer, está com infecção, está com muita febre, está internado. Deixa eu dar uma bênção ao nosso querido pastor Paulo Braz, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também pediu de oração o irmão Lindomar. Ele está internado, ele sofreu uma queda, né? Bateu a cabeça. Ele é lá da fazenda Casadina, em São Gonçalo dos Campos. Orar pelo irmão. Ele está melhorando, mas continua internado. Vamos orar para continuar abençoando a vida do nosso irmão Lindomar. Amém, queridos? 6 horas 27 minutos desta terça-feira. Estamos aqui abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada. E o texto trazido pelo pastor Wagner Carvalho, Mateus 24, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, diz aqui a minha Bíblia, esse quem? Aquele que perseverar, esse será salvo, diz a palavra do Senhor. Muito bem, queridos, esse texto é um texto muito rico e nós vamos tentar explorá-lo da melhor maneira possível, começando com o pastor Wagner Carvalho. Pastor Wagner, nesse texto, o capítulo 24, ele começa... eu vou ler o verso 38 do capítulo 23. Diz assim, desculpa, perdão. Eu vou ler a partir do verso 39 do capítulo 23. Diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, olha, o Senhor Jesus estava saindo do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Perfeitamente. Os discípulos do Senhor. Jesus ali estava falando, não era para a gente indouta, não era para a gente que não era crente. Ele estava falando ali para a gente que era crente, para os seus discípulos. E ele estava falando ali, era para homens que tinham convivência com ele, que conheciam e tinham visto ele operar grandes coisas. Eram pessoas sabedoras de quem era que estava falando. Certo? Inclusive, eu acho até pertinente, o senhor deu uma visão aqui para um dos pastores aqui nessa manhã, de que o servo, ele via um grande relógio, um relógio enorme. E esse relógio, ele dava uma badalada, ele soava um som, para que você possa entender. Ele emitia um som, dava uma badalada enorme, um som muito alto. Ok.
Mas o mundo não ouvia. O mundo não ouvia. Quem ouvia era a igreja. E esse som era um alerta para a igreja. É o que estamos fazendo aqui nessa manhã. É o que irá acontecer. Trombetas e festas no próximo domingo. Um alerta. E nós estamos falando aqui para o mundo inteiro. Ok? Mas será que todos estão ouvindo? Será que todos estão percebendo? Será que você que está em casa está percebendo o momento que estamos vivendo? Porque os discípulos, eles fizeram essa pergunta ao Senhor. Senhor, aliás, foram 3 perguntas de uma só. Assim, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, o momento. Como é que vai ser o momento da vinda do Senhor? E a terceira pergunta, que sinal haverá do fim? E a palavra fim aqui, no grego, é século. Está falando da era humana, da raça humana. Então, eles fazem essa pergunta ao Senhor. E o Senhor começa a explicar para aquelas pessoas. Mas muitos não perceberam. E hoje, em 2023, o Senhor Jesus continua falando, o Espírito Santo continua falando, continua alertando através da sua palavra, dons, sinais proféticos. E muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Agora, pastor Wagner, pergunta. Eles fizeram aqui perguntas separadas, né? Que sugerem que os discípulos entenderam que a destruição do templo e a segunda vinda do Senhor Jesus seriam 2 eventos separados. É isso mesmo? O arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra, pastor Wagner. Paz, Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor pastores da bancada, a paz dos seus nossos queridos irmãos que participam conosco, esse pós-madrugada. São momentos distintos, né? Porque o arrebatamento da igreja, o Senhor ele não vai vir nessa terra, né? Ele vai vir sobre as nuvens. O Espírito Santo que tem nos preparado nos levará para este grande encontro. Nós vamos ouvir, né, o Senhor nos chamar, seremos arrebatados, seremos tirados, iremos para as bodas do Cordeiro. Iniciará um período chamado, né, de grande tribulação. Nós hoje estamos vivendo o princípio das dores, esses sinais que estão aqui. A palavra mesmo fala, né, está aqui mesmo neste capítulo, né? O Senhor fala a respeito de que isso tudo vai acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. A igreja ela tem um espírito de profecia e a palavra diz que o Senhor não fará nada antes de revelar aos seus servos, aos profetas. O Espírito Santo que está conosco, né, nos mostra, nos revela que está bem perto. Nós vivemos esse momento especial, o momento breve que antecede, né, a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Depois, né, o Senhor ele vai tratar com Israel, terá o juízo final, terá o milênio, né? Tem toda a questão que está descrita em Apocalipse, né? Não cabe agora entrarmos nos detalhes, mas o plano profético do Senhor é esse. Para nós, gentios, para a igreja do Senhor, nos importa estar preparados para a vinda de Jesus. Porque o Senhor ele vai tratar com a igreja agora, no arrebatamento. Nós não teremos segunda oportunidade, né? Não tem, como diz os antigos, né? Que eu sou mais novo, né? Segunda época, né? Recuperação. Não, é agora. Precisamos estar atentos, alertas, e por isso, né? Nós como igreja do Senhor, que temos o Espírito de profecia, que temos o Espírito Santo, que nós temos aprendido em Cantares de Salomão, que é o amor do Senhor revelado a nós, enquanto o mundo não tem esse amor, nós devemos transmitir esse recado ao mundo. Essa mensagem ao mundo, os sinais estão aqui, né? E o Espírito Santo que está no nosso meio, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, vai, né, operar na parte do Senhor a salvação. Como o pastor Gideuti, rapidamente, encerrando, falou na escola dominical. Hoje, a manifestação, né, a ênfase é do Espírito Santo. O Pai tratou no Velho Testamento, o Filho no seu ministério, e hoje nós vemos a dispensação do Espírito Santo para realizar esse projeto, preparar a igreja. E um dos sinais, pastor Winston Depps, que nos mostram, ou um sinal, um marco profético, um sinal que nos mostra que nós estamos nesse período que o pastor Wagner acabou de falar, que é o princípio de dores, está nesse versículo aqui. Todo o capítulo do Mateus 24 fala do engano, fala de guerra, rumores de guerra, mas ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade é viver à margem da lei. Aliás, a palavra iniquidade no hebraico é sem palavra. Quando você vive sem a palavra de Deus, você está à margem da lei, à margem da palavra,
o seu amor vai se esfriar. E esse amor aqui é o amor divino. É o amor derramado no coração do homem. E é um dos sinais da volta, que o arrebatamento se aproxima. É o aumento, a multiplicação desse esfriamento, desse amor e o aumento da iniquidade. Pastor Winston. Pai do seu Kleber, pai do seu companheiros da bancada, irmãos que estão nos assistindo e nos vendo, nós vivemos um tempo muito difícil. Esse tempo, esse século, e o Deus minúsculo desse século, que é o iníquo. Uhum. Esse mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, que a Bíblia o chama de iníquo, né? Tem feito com que o amor se esfrie. E interessante que o conceito de iniquidade, de iníquo, é aquilo que é gerado no interior, o local onde deveria habitar o amor, e Jesus é retirado, e no local disso é a iniquidade, o pecado, né? Outra coisa interessante é que a iniquidade nas pessoas é quando a pessoa já está definida. Então há um momento de definição para o ímpio que... Iniquidade também refere-se, eu poderia linkar com perversidade. Perversidade. Que é a pessoa que sabe que está fazendo mal, sabe do se problema, orgulha do que está fazendo. Isso. Hoje você vê a iniquidade ou o mal, você vê, né, sem aqui devagar ou fazer uma variante sobre o terrorismo, por exemplo. As pessoas hoje, o fanatismo e a loucura fazem as pessoas se orgulharem de fazer o mal ao próximo e atrocidades a terceiros. Quando, na verdade, a iniquidade destrói a si mesmo primeiro, porque ele primeiro ocupa um lugar no coração e na alma que deveria ser o objeto da mensagem de hoje, que foi o grande amor do Senhor. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar, quer dizer, vai sair do coração o grande amor do Senhor e vai ter iniquidade. Agora, Kleber, você falou sobre um fruto disso, que é a perversidade, que é resultado disso aí. Mas a gente começa a ver o seguinte: quando a volta de Jesus estiver a acontecer, a Bíblia diz assim que uma coisa vai ser procurada. E é o que, pastor João? É a fé. E não vai ser achada. Quando falta a fé é porque faltou uma experiência com o grande amor do Senhor, que é o Senhor Jesus. Ele não tem mais lugar nos corações. E como ele é um cavaleiro que bate a porta do coração, escutou a porta e bato, ele bate a porta. É como se nessa manhã, nesse alerta, ele se alerta, esse bater a porta, essa badalada aí desse relógio, é como se ele dissesse assim, ó, eu estou à sua porta, a porta do seu coração, eu quero entrar para que a iniquidade saia, você se arrependa, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele quer que o homem seja transformado. Agora, quando eu falei de fé, Kleber, quando falta fé no coração dos homens, é o que mais a gente vê, falta esperança. As pessoas ficam desesperançosas. E quando a esperança acaba, existe um sentimento que tem assolado as pessoas, que é a ansiedade. Hoje as pessoas estão, a Bíblia fala que eles estão assim como aterrorizados, apavorados, porque a ansiedade os tem, a falta de fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que você espera. A ansiedade por não ter certeza do que vai acontecer e do que você espera e o que você vai ter. Traz uma angústia, A incerteza traz angústia e é o que a gente vê hoje. Então, assim, isso tudo é consequência da iniquidade que está crescendo, tomando lugar. Multiplicando. Né? Multiplicando de maneira exponencial. É geométrico isso, não é nem aritmético, não é nem somatório. É geométrico, está crescendo de uma maneira e a gente vê. Você anda pelas ruas e cada vez mais angústia. E esse comportamento desenfreado tem levado muitos cristãos, porque aqui nós estamos falando para crentes, como Jesus estava falando para crente. Lembra de Demas? Quando Paulo falou, ó, Demas me abandonou pelo presente século, pelas coisas desse mundo. Então, esse comportamento desenfreado da iniquidade, da desobediência, da apostasia, tem levado muitos cristãos a se afastarem, a viverem à margem da palavra. Kleber, me perdoe uma delonga aqui, mas assim, você falou uma coisa muito interessante sobre Demas, que é o abandono, né? Abandonou Paulo,
Presente século. Abandono é quando você troca alguma coisa pela outra. E isso é apostasia. Que é um Você sinal, abandonou, é um apontamento. Demas abandonou a sã palavra que Paulo carregava. Isso. Ele dizia: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo", que era Jesus. A imitação de Jesus pelo presente século. Quer dizer, trocou a revelação pela iniquidade. Mas aí Paulo fala assim, mas Lucas está comigo. Aleluia. Sempre terá um Lucas do lado, aquele que não larga a obra, aquele que está focado, aquele que anda e olha para o alvo. Aquele que persevera. como Agora, você fala. o Senhor Jesus nunca nos abandona, Louvado seja o nome do Senhor. nunca nos troca. Ele procura, Ele nos procura. E mesmo quando nós estamos longe, Ele abriu um caminho para que nós pudéssemos voltar para Ele. E qual é esse caminho? Eis o caminho que é Jesus Cristo, o grande amor do Deixa eu Pai. pegar esse gancho aqui que o senhor falou agora. O pastor Lorenzo, aqui conosco também, pastor Lorenzo Carneiro. O texto começa iniciando, é ótimo, é redundância. O texto inicia-se no capítulo 24, dizendo assim: Jesus ia saindo do templo. E aqui profeticamente, pastor Lorenzo, eu vejo, no sentido espiritual falando, quando o Senhor ele sai do templo. Ou seja, ele dá as costas para Israel, naquele momento. Porque ele veio para os seus não receberam. E aqui, profeticamente, ele abre um caminho para aqueles que o receberam, que somos nós, a igreja. Porque ele se dirige agora ali para a igreja. Ele começa agora a falar, ele abriu esse caminho, que chegou até nós agora. E que esse caminho, ele vai se encerrar no arrebatamento da igreja. É o templo da igreja. E esse vivo e novo caminho, né, que foi aberto ali na cruz do Calvário, né, é porque Israel, profeticamente falando, não aceitou o Messias. Eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que o Messias é o Senhor Jesus. E ele já veio. Ele morreu na cruz, ele inaugurou esse novo e vivo caminho, onde nós estamos nele, né? Pela misericórdia do Senhor, não por mérito nosso, mas pela misericórdia do Senhor. Mas esse caminho ele vai se encerrar para a igreja no arrebatamento. E esse arrebatamento, ele tem dia, hora, mês e ano para acontecer. Quando? Né? E a Bíblia não diz quando, ou diz, ou ela dá sinais. E que sinais são esses? E que estão tão aparentes hoje em 2023, pastor Lourenço? A paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os companheiros que estão conosco, que eles nos ouvem. Veja bem, Kleber, a palavra do Senhor é muito clara, quando ela diz assim: eu derrubo esse templo e reconstruo em 3 dias. Os discípulos estavam maravilhados com algo que eles estavam vendo na terra. E Jesus não veio falar da terra, Jesus veio falar do céu. Então, quando o Senhor responde a eles, né, com algo que eles não esperam, o Senhor estava mostrando e preparando desde o seu início do seu ministério, né, quando Jesus faz, ele aparece no nascimento, né, aparece aos 12 anos e depois aparece só no batismo. Mas em todas as aparições de Jesus, os sinais, eles foram nítidos de que o Senhor falava do céu. O Senhor veio mostrar o céu. Então, aquele que segue a Jesus e tem uma expectativa, uma experiência, ele não fica impressionado com coisas da terra. Quando o dom foi citado por você agora, que o Senhor deu nesta manhã, o dom falava de um relógio que ele dava um sinal, mas que o mundo não ouvia. Mas havia uma igreja fiel que escutava. O compromisso da igreja fiel é diferente do compromisso do mundo. O meu relógio toca diferente do seu, né? Você tem um horário de trabalho, eu tenho outro. Mas quando se trata da igreja fiel, o compromisso é um só. Nós temos um compromisso. Quando a última trombeta ecoar, nós iremos ouvir o nosso nome ser chamado no céu. E o mundo vai ouvir? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É isso que diz a palavra. Esse é o detalhe. Quando o Senhor amou o mundo, ele deu o Filho como uma nova oportunidade. Mas o Filho é a oportunidade. Agora, o caminho, a salvação é para todo aquele que nele crê. Se não crer no Filho, não tem salvação. Se não crer no Filho, não tem céu. Se não crer no Filho, não tem arrebatamento. Então,
a igreja, nesta última hora, no domingo, nós temos um anúncio, né, como tem sido citado, mencionado em todas as redes sociais, canais, né, nós temos, de forma inegável, você passa na rua, tem um ônibus com um adesivo, você está parado no trânsito, tem algum irmão que plotou, né, no carro dele, ou às vezes um convite que você recebe, a igreja está dizendo que um relógio está tratando do assunto do homem. E quando o texto, né, que foi lido, ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é para aquele que sabe o compromisso que tem. A perseverança é para aquele que, na sua jornada na fé, ele não substituiu. O amor, ele não é fora do homem, o amor é dentro. Assim como Jesus disse lá no início, foi a sua pergunta. Olha que templo maravilhoso, olha... Não, mas o maravilhoso tem que estar dentro de você. Aquele que é maravilhoso precisa tomar conta do seu coração. E tem que estar dentro do templo. Exatamente. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando eles apontam um templo para o lado de fora, Jesus olha para eles, foi a sua colocação, né? Jesus estava de costas para o templo. Virou-se para o templo, virou-se para a igreja e as costas para o templo. Isso. Então, assim, esse templo que Jesus derrubou e reconstruiu, ele não acabou, né? Porque pós-ressurreição, Jesus aparece no meio dos discípulos. Jesus, ele vai buscar homens no caminho. Jesus, ele reaparece na praia. Então, este templo não acabou. A comunhão do Espírito Santo está viva nesta última hora. Então, ainda que por hora, diante das paixões, alguns tenham se esfriado, uma igreja fiel e viva tem estado com o coração cheio do Espírito Santo, comprometida com um relógio do céu, que está com os ouvidos atentos para o sinal que será dado. Amém. Pastor João Carlos Braga, também conosco nessa manhã, nos dando a honra de tê-lo aqui conosco nessa manhã, juntamente com os demais pastores. Pastor, nós estamos falando aqui de iniquidade, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele fala outra coisa, ele fala assim, mas aquele que perseverar. Então, vou linkar aqui iniquidade com perseverança. Ou seja, se por um lado, a multiplicação da iniquidade faz o amor de Deus esfriar, o amor por Deus esfriar no coração do homem. Isso, por Deus. Aquele que perseverar, ou seja, que enfrentar tudo isso com perseverança que é fé, será salvo. Ou seja, o Senhor mostra um problema, mas ele mostra a solução também, que é aquele que vai perseverar. E essa é a perseverança, é a palavra que marcará a vida espiritual da igreja nesses últimos dias. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. É importante nós vermos que Jesus, ele é muito didático. Ele pega as coisas do dia a dia para poder trazer os seus ensinos eternos. Ele até fala assim, se eu usando as coisas terrenas já não conseguisse entender, imagina se eu falasse das coisas celestiais. Verdade. Então ele pega coisas do dia a dia, ele pega um campo de trigo onde alguém semeou o joio, ele pega uma rede cheia de peixes bons e peixes maus, ele pega um semeador que semeia no meio do espinho, no meio das pedras. Para que ele faz isso? Para que aqueles que têm ouvido ouçam e entendam e creiam a palavra do Senhor. O capítulo 24 de Mateus, ele é todo a resposta à pergunta que foi feita pelos discípulos. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? A gente pode até depois comentar sobre essa pergunta, que ela está colocada numa posição exata dentro do contexto dos acontecimentos aqui. E Jesus, ele explica que essa listagem que ele está nos dando chama-se princípio das dores. Essa é mais uma forma didática de Jesus nos explicar o que é o capítulo de Mateus 24. Eu não sei se todos aqui já passaram pela experiência de ter a sua esposa tendo bebê, né? Aí o médico fala assim, ó, você vai ter contração de 1 em 1 hora, depois passa para de 40 em 40 minutos, depois passa para de 20 em 20 minutos, depois... Quando tiver de 5 em 5 minutos, você pode ir para o hospital. Essa perseverança da família ao redor da mulher que está tendo um bebê, demonstra a atenção que todo mundo está tendo com o nascimento daquele bebê. Jesus fala que a vinda dele é exatamente
dessa forma. Os sinais começam como o princípio das dores. Então eles vão se multiplicando, vai acontecendo cada vez mais coisas, ou seja, como as contrações da mulher, que começam distantes, vão ficando cada vez mais próximas, assim vai acontecendo. Então, se você olhar esse versículo que está sendo tratado nessa manhã, da questão do esfriamento do amor, se você, para nós, para mim, para o Winston, já temos mais história na nossa cabeça, né? Se a gente for olhar, se pega a década de 60, você tem geração hippie, que é o esfriamento do amor dos filhos para com os pais. Isso foi ensinado através de um livro, um best-seller que aconteceu lá naquela época, e houve um desregramento da família. Os filhos não queriam saber dos pais, queriam saber deles mesmos, aquele negócio de estar todo mundo junto, os jovens todo mundo juntos, promiscuidade, etc. Aí você vem para a década de 80, você tem o grande movimento pró-divórcio. Então vai se esfriando o amor do marido para com a mulher, da mulher para com o marido. Você começa a reparar que as contrações da mulher estão cada vez mais próximas. Aí você chega à década de 90, começa o grande movimento do maior amor humano que nós temos ideia na nossa mente, que é o amor da mãe para com o filho, que são os movimentos pró-aborto. Então aquela questão de, não, mas o corpo da mulher pertence a ela, então os filhos podem ser retirados. Então você vai vendo que a inequidade ela vai se multiplicando, ela não vai se somando. Porque você tem a redução do amor dos filhos para com os pais, depois você tem a redução do amor do marido para com a mulher, depois você tem a redução do amor das mães para com os filhos. E juntamente com tudo isso, você tem a cada badalada dessa, como a visão que o Senhor deu, né? A cada batida do bordão, a cada acontecimento que nós vamos acompanhando, você vê que vai se esfriando cada vez mais o amor do homem para com Deus, né? Então essa questão dos filhos para com os pais mostra o esfriamento do homem para com Deus, porque Deus falou que os filhos deveriam honrar o seu pai e a sua mãe. Quando você vê a questão do marido para com a esposa, o Senhor tinha dito que aquilo que Deus uniu não separe o homem, mas o homem resolve separar. Com relação à mãe para com os filhos, você vê que o Senhor mostra que a maternidade é tão importante que até o filho dele foi gerado no ventre de uma mulher. Então você vai vendo que a iniquidade está se multiplicando. Cada vez os homens estão mais se afastando do Senhor. O único amor que não esfria é o amor que a iniquidade não toca, não alcança. Por isso que quando você fala assim, vai se esfriando o amor de Deus, não, vai se esfriando o amor do homem para com Deus, mas o amor de Deus para com os homens, que é o ágape. Ele não vai se esfriar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então, se Deus toma a decisão de amar ao homem ao ponto de dar o seu filho para morrer por ele, para que ele possa ter vida eterna, Deus vai permanecer assim até o fim. E aí entra a questão da perseverança. Assim como a iniquidade nos afasta de Deus, a perseverança nos faz continuar a crer naquilo que Deus falou. E aí entra quando você diz que a palavra iniquidade está relacionada com não ter a palavra. Isso. Né? Mas quando o homem ele olha para aquilo que Deus falou, para as diretrizes que Deus deu para a sua vida, ele vai burlando cada uma dessas badaladas, dizendo, eu não aceito isso, eu também não aceito isso, eu não me conformo com esse mundo, eu não entro na forma desse mundo. Aí ele está perseverando. Ele está se mantendo fiel àquilo que Deus falou. E aí vem o grande fechamento do versículo desta manhã, né? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação ela nos foi dada antes de nós existirmos. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cabe a nós nos mantermos fiéis a esta ação maravilhosa do Senhor, esse projeto de Deus que foi a eleição antes de nós existirmos, e apenas perseverarmos, apenas crermos. Aí entra a fé, que o pastor Winston falou, crer que o que Deus falou deve ser mantido, a esperança que o pastor Winston falou, né, saber que Jesus voltará para nos levar. E quando você persevera na fé e na esperança, Paulo ele linka, ele fala assim, agora restam a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Né? Então, quando você persevera na fé e na esperança, o amor de Deus ele está ali pronto. Né? É essencial. Ele está ali pronto. Ele jamais reduziu, jamais diminuiu um só milímetro por minha causa ou por sua causa. Kleber, me perdoe só quando você falou dessa sequência,
inversão toda que houve, hippie e tal, e você vem para o momento agora e para onde o Inico está atacando, você lembra de alguns momentos finais, até bíblicos. Sodoma e Gomorra, por exemplo. Sim. Foram momentos de juízo, dali para lá não teve mais. E quando você vê hoje, você vê que nós estamos no momento final mesmo de ainda avisando, mas assim, esperando a trombeta tocar para começar um juízo sobre isso. Sim. Não vai ter acordo. Não sei se aquele que nos ouve e vê está entendendo, e os pastores estão entendendo o que eu estou falando de maneira implícita aqui, né? Agora a questão, pastor Winston, é que quando você fala desse histórico, você falar disso no mundo não deve ser espanto para ninguém. O problema é quando você vê isso entrar na igreja. Todas essas questões que nós fomos falando, do esfriamento do amor dos filhos para com os pais, do marido para com a mulher, da mãe para com os filhos, entrou na igreja. E essa última investida final que você vê também. E aí nós vemos o quê? Nós vemos as igrejas se fechando, nós vemos os templos sendo abandonados, sendo transformados em coisas do mundo. Por quê? Porque a igreja deixou entrar, o cristianismo deixou todas essas badaladas, esses passos que eram do mundo, deixou entrar na igreja. E aí, automaticamente, o que a gente vê? O que nós estamos anunciando em tantos seminários, em tantas pregações, em tantos programas da igreja, as igrejas sendo fechadas, sendo transformadas em bares, sendo transformadas em museus, sendo transformadas em... Onde está a igreja da Europa, que espalhou para o mundo a palavra de Deus na época da Reforma? Onde é que ela está? A igreja americana que saiu dali para evangelizar. O mundo inteiro, nós. O aqui, mundo inteiro, né? Aonde está essa igreja? Por causa da iniquidade, o amor se esfriou. O amor de quem? O amor do homem para com o Senhor. E se a gente começa, Kleber, me perdoa aqui, mas se a gente começa a fazer, você lembra de Ló e Abraão, a primeira escolha de Ló, a campina, comodismo. Aquilo que era prazível aos olhos. Né? Você vê que é uma sequência, isso tudo, de escolhas boas aos olhos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e termina lá e aí é juízo mesmo, com a mulher virando sal. Essa colocação sua de Ló também ela é profética. Quando você vê a conversa de Abraão com o Senhor, ele começa assim: se tiver 50, é isso. Não, 50 não destrua. Se tiver 45 não destrua. E se forem 40, também não. E se forem 30, também não. E se forem 20, e se forem 10. É exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. É o remanescente fiel. É o remanescente fiel. É como se nós disséssemos assim: a igreja já foi do tamanho de 50, passou para 45, passou para 40, passou para 30, passou para 20, passou para 10. Mas aquele que perseverar será salvo. O remanescente fiel. O remanescente fiel. Eu vejo na Bíblia assim: os vivos não tem número. Esses te louvaram. Amém. Deixa eu chamar aqui também o pastor Claudemir Lorenzon. Demorou, mas chegamos aqui, né, pastor Claudemir Lorenzon. Pastor, o termo aqui usado, quando ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. A palavra amor aqui, de acordo com a Septuaginta aqui, o amor é amor ágape. A palavra aqui traduzida aqui é ágape. O que é o amor ágape? É o amor divinal. É o amor que o pastor João falou ali. É o amor sem medidas. Deus nos ama, ponto final. Agora, a contrapartida do homem, esse amor de Deus no coração do homem, está se esfriando. E este é um sinal, é um dos sinais que mostra que as contrações da mulher de parto, como diz o pastor João, elas estão cada vez mais se intensificando, e nós já estamos perto desse grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja. E no verso aqui 37 do capítulo 23, diz assim: Jesus está olhando, está ali no Monte das Oliveiras, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí ele diz: eis que a vossa casa ficará deserta. O Senhor está falando aqui para Jerusalém, ok, mas vamos trazer um pouco para nós aqui. O Senhor está avisando. O desejo do Senhor
é que os seus filhos estejam ali debaixo das suas asas. O Senhor quer nos ajuntar na eternidade, mas muita gente não quer. E quando o arrebatamento acontecer, a casa vai ficar deserta. E o Senhor, ele fala sobre isso. Por quê? Ó, estando 2 no campo, um será levado. Ok, ele está falando ali para Israel também. Ó, ai das grávidas naquele dia. Então ele vai dando sinais do que vai acontecer. Mas um dos sinais, e nós estamos batendo muito nessa manhã, batendo assim, falando muito sobre a apostasia. Porque nós estamos falando para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, 90% das pessoas que estão ouvindo e vendo a gente aqui pela TV Manaim são pessoas crentes, são pessoas que leem Bíblia, são pessoas que já, em algum momento da sua vida, já foram à igreja, já participaram de um culto. E esse é o desejo do Senhor. Porque o amor no coração dessas pessoas, o amor de Deus no coração dessas pessoas, do mundo, estão se esfriando. Mas não é no pessoal do mundo, é no coração de crente, que deixa um dia a igreja para assistir televisão em casa, que deixa de ler a palavra para ler filosofia, para ler outras coisas. Isso é um dos sinais de que o amor está o amor de Deus no coração do homem. E com isso, a Bíblia diz que, nesse mesmo capítulo, por se multiplicar esse amor, a iniquidade, o Senhor fala assim, ó, as pessoas vão ser enganadas. Tá aqui, fala assim, ó, eu sou o Cristo, viram muito em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a quase todos. O Senhor vai falando, olha, muitos serão escandalizados, e a palavra escandalizados aqui no grego é ofendidos. Hoje você não pode falar a verdade. Falou a verdade, a pessoa se sente ofendida. Tá aqui no Evangelho de Mateus. Ou seja, tudo isso por quê? O aumento da iniquidade. Fala, senhor pastor Claudemir. Amém. Pai do Senhor Kleber, uma alegria estar aqui com os companheiros, Pai dos seus pastores e os nossos queridos irmãos e ouvintes. Gostaria de fazer uma abordagem inicial, Kleber, dentro da sua pergunta, que existe hoje um momento profético que a igreja está vivendo. Então existe esse momento profético, dos marcadores proféticos para Israel. Existe o marcador profético para o mundo e existe os marcadores proféticos para a igreja. Então aqui nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele trata alguns assuntos com Israel, os discípulos, diretamente aos discípulos. Quando ele fala do amor se esfriar, a iniquidade e o amor se esfriando, ele está falando de um amor da forma generalizada. Então, esse esfriamento desse amor que existe de uma forma geral no mundo. E se nós olharmos a parte de Deus, o que a palavra diz? Deus amou o mundo. O pastor, falou aqui que esse amor de Deus para com o mundo, ele existe. Esse esfriamento, ele está voltado para um marcador profético, que é a apostasia, que é a heresia. E esse amor, esse esfriamento, ele vem por causa dessa iniquidade. Agora, dentro desses 3 tópicos, desse momento profético para Israel, para o mundo e para a igreja, esses 3 divisores, o perseverar para a igreja, ele tem um caminho, a igreja tem uma direção. Qual é a direção do perseverar até o fim? Atos dos Apóstolos. Mateus, ele escreve, para um grupo de judeus, voltado mais para Israel. Agora, quando nós pegamos o livro de Atos, ele diz assim, vamos dar uma olhadinha, se for possível, rapidamente aqui. É Atos? Atos capítulo 2, verso 46, diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No capítulo 40, no verso 42 do capítulo 2, em quais eram os aspectos da perseverança da igreja? Na doutrina. Na doutrina, a palavra diz. Então, aquele que perseverar até o fim. Então, às vezes, as pessoas estão nos ouvindo, eles podem se perguntar, mas eu vou precisar perseverar em quê? A palavra nos ensina, a palavra nos dá essa direção.
Se ela nos dá essa direção, nós temos tanta segurança, porque é a palavra de Deus que diz assim, ó, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que aí é corpo, no partir do pão e nas orações. Então, o aspecto profético para Israel existe, está aqui. As profecias, o momento profético para o mundo é o esfriamento, a iniquidade, está tudo certo. Agora, para a igreja, o perseverar até o fim para a igreja, ela tem todos os recursos da parte do Senhor. É a oração, é a comunhão, é corpo. A igreja hoje, né, o pastor Amadeu até ontem citou na live uma coisa muito interessante. Eles estavam falando lá da carta, né, de ser morno ou frio, né? Tomara que fosse quente ou frio, mas pois é morno. Então existe uma própria ação do corpo. Porque o iníquo, ele surge da onde? O iníquo é o pecador que não conhece o Senhor? Não, não é o pecador. O iníquo é aquele que um dia conheceu, que ouviu falar. Então existe uma ação aí do corpo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? O que a pessoa deve fazer para perseverar até o fim? A palavra está nos ensinando aqui. É perseverar na doutrina. São os ensinos revelados pelo Espírito Santo. Paulo disse isso, né? O que eu estou ensinando é o que ele recebeu do Senhor. A igreja hoje, esse esfriamento é porque a pessoa se distanciou do corpo, se distanciou da ação do Espírito Santo. Mas existe ainda um momento em que a pessoa ela pode ter essa bênção de permanecer no amor, se ela perseverar na doutrina, se ela perseverar na comunhão, se ela perseverar na oração. Então, esses marcadores proféticos para Israel, para o mundo e para a igreja, eles são acontecimentos visíveis para todos. Agora, esse amor no meio da igreja fiel, ele nunca se esfriará, porque a igreja ela vai perseverar na doutrina, na oração, na comunhão, no partir no pão, nas orações, e ela vai vencer. Ela vai vencer todas as coisas. Agora, pastor Wagner Carvalho, diz o texto que eles estavam saindo do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, capítulo Mateus 24. Então eles mostraram aquele templo maravilhoso, toda aquela estrutura do templo. E eles achavam impossível algo acontecer, humanamente impossível acontecer algo ali com aquele templo maravilhoso. Ou seja, aquilo que era considerado humanamente impossível de acontecer, sucumbiu diante das palavras do Senhor. Por quê? Eu estou falando isso. Em 70 depois de Cristo, esse mesmo tempo que eles estão falando aqui, que esse tempo maravilhoso, o general Tito foi destruído, né? Foi destruído em 70 depois de Cristo, né? E aí cumpriu-se essa profecia do Senhor que se cumpriu em 70 depois de Cristo. Então, aquilo que é considerado humanamente impossível hoje, das pessoas, esse mundo não vai acabar. Humanamente impossível, né? Mas tudo isso vai sucumbir diante da palavra do Senhor, porque está escrito e vai acontecer. É fato. Exatamente. E a igreja, ela tem que ter esse temor no seu coração de que não tem acordo, né? Nós não estamos brincando, como muitos falam hoje, né? Em cada culto, escola dominical, sempre se fala isso. A igreja não está brincando de evangelho. Não. Nós vivemos a palavra que pregamos, nós vivemos este evangelho. Se o cristianismo, né, não está comprometido com isso, está comprometido com coisas muitas vezes ligadas a essa vida, em pregar uma palavra, né, que se adequa às necessidades do homem para essa vida, como o pastor Lourenço falou, nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é o céu. Nós nos alimentamos daquilo que é eterno. Então, tudo, né, que foi falado na palavra irá se cumprir. Queira nós ou não queiramos, né? A palavra do Senhor é fiel, não vai cair nem um tio. O homem pode achar bom ou não, mas vai acontecer. Vai acontecer e nós precisamos estar preparados para isso, né, pastor João Carlos? É verdade. Kleber, essa colocação que você fez, foi o que eu comentei antes, que essa pergunta ela tem um motivo especial. Sim. Talvez você
entenda um pouco mais essa pergunta, se você não precisa exatamente ir a Israel, mas você indo a Israel, você vai entender ela bastante. A Bíblia diz assim: Jesus estava saindo do templo, ele está no alto do Monte Moriá, saindo do templo, né? Os discípulos comentam com ele, Senhor, porque realmente, se você puder ir lá ver, conhecer Israel, você vai ver que são pedras gigantescas. Eu não sei como naquela época conseguiam mover e moldar alguma coisa tão grande como aquilo lá. Tanto que até hoje o Muro das Lamentações está inteiro. Está em pé lá. Aquela parte do muro, né? Do muro ocidental. A parte do Muro das Lamentações é o lado ocidental do templo, é o lado que dá para o pôr do sol. Então eles olham aquilo e elogiam para o Senhor, uma coisa natural. Claro. Uma coisa natural, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram de seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Tem até um outro evangelho que eles comentam, né? Senhor, veja que grandes pedras e tudo mais. Jesus vai, na mesma hora, responde para ele assim: não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Entre o versículo 1 e entre o versículo 2, que é a resposta de Jesus, e o versículo 3, tem uma caminhada enorme. Sim. A Bíblia diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras. Eles estão no alto do Monte Moriá, eles descem todo o Ofel, eles atravessam o Ribeiro de Cedron, eles sobem o Monte das Oliveiras, que é lá do outro lado. Quase de frente, assim, né? Um de frente para o outro, mas bem distante. Tanto que as fotos que você vê da cúpula dourada, você está tirando as fotos do Monte das Oliveiras, você vê que está bem longe. E tem um cemitério, tem aquela porta. Isso, tem a porta dourada que está fechada, tem o cemitério, isso tudo está no Monte Moriá. Você desce o Monte Moriá, atravessa o Ribeiro de Cedron lá embaixo, sobe o Monte das Oliveiras, Jesus sobe, Jesus se senta e essa caminhada toda eles estão calados. A Bíblia diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Eu às vezes, eu gosto muito de ler a Bíblia imaginando, né, o que está acontecendo. Eu imagino os 12 descendo o Monte Moriá, atravessando o Ribeiro de Cedron e subindo o Monte das Oliveiras. Talvez cochichando. O que é isso que ele falou? Como é que pode cair um negócio desse tão grande? É como você disse, os discípulos não entendiam isso. Impossível. Humanamente impossível. Então eu fico imaginando assim, eles cochichando, né? Mas o Senhor falou, como é que pode isso? E aí quando já está lá o Senhor sentado, olhando para o templo, vendo o movimento, que era próximo da Páscoa e tudo mais. Aí alguém vai e não aguenta mais. Senhor, disse-nos, né? Por que a tua vinda e o fim do mundo? Porque na mente deles é o seguinte: gente, só o fim do mundo vai destruir esse negócio aqui. Quando o mundo acabar, porque Isaías falava sobre isso, né? Que a terra tremeria como a rede de dormir. Então a terra vai balançar como a rede de dormir. O Isaías usa essa expressão, né? Então eu imaginei eles pensando assim: gente, só para cair essas pedras gigantes, só quando a terra balançar, que é o fim do mundo. Só que antes do mundo findar, o Messias tem que reinar. Porque Ezequiel falava do reino do Messias. E Daniel também fala do reino do Messias. Então, a pergunta é: Senhor, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Tudo em cima daquela pergunta que foi feita lá no Monte Moriá, lá no templo, lá em Jerusalém. E aí Jesus vai começar, então, a explicar para eles todo esse processo. Do começo da nossa conversa hoje, que é a vinda dele. Primeiro é as dores de parto, né? O princípio das dores. E há um local dos evangelhos que diz assim: estando a mulher para dar à luz, ela sofre com muitas dores. Mas assim que o bebê nasce, há grande alegria. Esquece-se das dores e a grande alegria, porque um filho lhe nasceu, né? É exatamente isso que vai acontecer com a igreja. Nós estamos em grande aflição hoje em dia, em grande sofrimento, orando pela pátria, orando para que o evangelho possa continuar sendo pregado, orando por pastores que estão sendo presos, como aconteceu com aqueles irmãos na Índia, né? Orando pela evangelização em países de grande dificuldade de entrar a pregação da palavra. A igreja está sofrendo como nas dores de parto. Mas a partir do momento que o menino aparecer, o arrebatamento. A partir do momento que o filho for visto, porque o parto acaba quando se vê a criança. Aquele choro da criança, né? A alegria, nasceu, é um menino. A partir do momento que o filho for visto, e o filho é Jesus, ele é o filho de Deus, né? Quando a igreja vê o filho de Deus, acabou, nós não vamos mais lembrar de nenhuma dor do parto, não vamos lembrar de contração, não vamos lembrar de mais nada. Nós vamos dizer assim: eis o filho, né?
eis o filho que nós tanto esperamos durante 9 meses, esses 9 meses de 2000 anos que nós estamos esperando, né? Nasceu, apareceu, surgiu nas nuvens, com poder e grande glória, né? Então, como foi explicado, né? Haverá o alarido, que é a gritaria do mundo. Né? Haverá a voz do arcanjo, que é um chamado para Israel, olha, atentem-se, e haverá a trombeta de Deus, que é a última trombeta, que ao soar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aí começa no capítulo 24, a partir do verso 15, quando fala assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, lá no templo de Israel, quem lê entenda. Aí já começa a grande tribulação, aí que começa é uma outra coisa. Isso, exatamente. Aí é o que é chamado a angústia de Jacó. Isso. Um tempo como jamais houve e jamais haverá novamente. Agora, Kleber, só dentro do que o pastor João falou, nós alcançamos aqui algo que o Senhor Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Daquele templo. E era motivo de orgulho, até religioso, de Israel, né? E para nós, como igreja do Senhor, nós temos uma promessa que o Senhor Jesus fez a Pedro, né? Sendo ele fragmento de pedra, de rocha, né? Sobre a revelação que ele entregou ali, que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, que esta mensagem, essa revelação, ele edificaria a sua igreja e nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Ou seja, a igreja que hoje tem o Espírito Santo, a igreja hoje que persevera, essa, né, está firmada numa rocha inabalável. Que é o quê? Jesus, o Filho do Deus vivo. O nosso sustento, né? Está nessa revelação. Perfeito. E em cima do que o pastor João falou, que era humanamente, os discípulos, meu Deus, só quando o fim do mundo cai uma bomba aqui, né? Como não existia bomba Como não existia naquela bomba, que ela era um terremoto. Mas esse, entre aspas, terremoto aconteceu, sabe quando? Em 70 depois de Cristo. Isso. Quando os soldados ali entraram, né? E eles começaram a destruir o templo e colocaram fogo, atearam fogo. O ouro que tinha ali dentro derreteu-se e grudou-se nos tijolos. E para que eles não perdessem aquele ouro, eles foram tirando pedra, tijolo por tijolo, e raspando aquele ouro. E quando eles viram, não tinha pedra sobre pedra mais. Olha o detalhe, isso é história. De certa forma, eles estavam certos, porque não houve um terremoto que derrubasse aquilo. Só que eles não cogitaram que viesse um exército tão poderoso que pudesse derrubar aquelas pedras todas. Olha que coisa. Então, assim, quando Jesus fala, quando Deus dá a sua profecia, por mais que a gente não enxergue como isso vai se cumprir, por mais que a gente não consiga enxergar, a gente tem que ter uma certeza. Vai se cumprir. Aleluia. Eu não sei como, mas eu sei que vai. E se você olhar, né, aquela aula que a gente tinha de Israel, no Principiantes, né, apresentando a nação de Israel, o final da aula sempre falava de 3 sinais. O primeiro sinal seria Israel voltar a ser um país. 1948. 1948, com a resolução da ONU de 47, houve a independência de Israel em 14 de maio. Poderia se formar uma nação em um só dia? Essa é a pergunta de Isaías, né? É um milagre. É um milagre. Surgiu uma nação num só dia. Pois surgiu. Não existia. Existia a nação, mas não existia o Estado de Israel. A nação está mais ligada com o povo. Isso. O Estado está ligado com bandeira, com hino, com política, essa parte toda. Então, em 48, a primeira pergunta foi mostrada. É possível uma nação surgir em um só dia? Né? Então, Israel se tornou Estado em 48. A segunda pergunta era: Jerusalém tornar a ser a cidade. Guerra de 67, né? Isso. Quando a Jerusalém pertencia à Cisjordânia e houve aquela guerra dos 6 dias, Israel foi lá e tomou Jerusalém novamente. A última pergunta para o Messias poder reinar é o templo ser reerguido. E aí? Né? E aí? Alguém aqui dessa mesa tem dúvida? Nenhuma. O terceiro templo vai ser reerguido. Vai ser reerguido. Né? Pastor Winston, na minha Bíblia aqui, na minha outra Bíblia, uma versão que eu trouxe nova aqui, diz assim no versículo 12, diz assim: o pecado aumentará por toda parte, e isso fará que o amor se esfriará. Aí que está o detalhe. Não é de muitos, é de quase todos. Quase todos, é mais do que muitos, pastor Winston.
Pai do Senhor, mais uma vez, quando a gente olha por esse prisma, né? Você vê que o mundo jaz no maligno. Então você acha muitos que são chamados, Poucos escolhidos. quase todos, e poucos escolhidos. O remanescente é pequeno, né? O fiel é pequeno, o remanescente é pequeno, ele não é contável aos olhos do homem, nem é contável no sentido de, um é muito povo, é muita gente, o capital político é grande. Não. Deus amou todos, mas aqueles que o aceitaram é um povinho de Jacó, né? O povozinho, né? Poucochinho. É o povozinho aí de Jacó. Então é um povo pequeno, um povo miúdo. Você vê que as percentuais da palavra também são pequenos. Os apóstolos eram só 12. É um povo pequeno. Nós não precisamos nos preocupar com grandes quantidades. Não se preocupe, não. Vai estar vai subir, um vai ficar. E isso é de uma fração. Isso não é nem de toda a população do mundo. Isso é de uma fração do povo dentro da igreja. Vai um tanto ficar, um tanto vai subir também. Como diz o pastor Judeu Tiago, se 5% aqui subir nos seminários é muito. Então é uma questão desse tipo. Eu entendo assim que se você está de pé, cuide para que não caia. Ouviu a palavra nessa manhã, abre o coração, entenda o momento profético que você está vivendo. É um tempo de alerta, né? Guarde a sua ansiedade no Senhor. Deixe o Espírito Santo visitar o seu coração. Perfeito, são 7h20. Eu tenho que. É no nosso horário. Eu tenho mais só 8 minutos para a gente encerrar aqui. Eu vou pedir, por gentileza, o pastor João Carlos Braga para estar orando pelos irmãos que nós citamos aqui no início do pós-madrugada, e irmãos que estão acompanhando a nossa programação e que estão passando por lutas, aflições, né? São tempos realmente de aflição e tempos angustiosos. E logo depois que o pastor João orar, encerrando, nós vamos voltar e nós vamos encerrar o nosso pós-madrugada de hoje, já pedindo desculpas. As muitas mensagens estão chegando e eu não li nenhuma, realmente, porque não deu tempo aqui, devido às colocações aqui dos pastores. O assunto é muito envolvente, muito rico, e precisaríamos de até mais 2 horas para a gente poder concluir todo o raciocínio que a gente tinha preparado para hoje. Pastor João, por favor, após a vinheta, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e os irmãos que estão nesse momento precisando de uma porta de emprego, restaurar a saúde, restaurar casamentos, a fé, a esperança. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Querido Deus, nosso Pai, a nossa esperança está depositada no Senhor. Verdade. Por isso nós oramos, ó Deus, a cada manhã, suplicando a Ti as Tuas bênçãos para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam da Tua mão estendida, Senhor. E nós colocamos diante de Ti Dona Zilca, Senhor Deus, Te pedindo, ó Pai, uma bênção especial na vida espiritual dela. Senhor Deus, uma bênção de conhecer Jesus profundamente e ter esse grande amor na sua vida, ó Pai, como foi falado nesta manhã. Nós oramos pela saúde, Senhor Deus, da irmã Avelina, meu Pai. Oh, Deus. Cuida da tua serva, a irmã Arlete, Senhor, também, precisando de uma bênção na sua saúde. Senhor Deus, oramos a Ti pela recuperação da cirurgia do pastor Paulo Braz, Senhor. Abençoa. Dá vitória a ele nos medicamentos, na recuperação da saúde do irmão Lindomar, ó Pai. E de tantos outros, Senhor Deus, que nesta manhã levantaram-se antes do sol para orar a Ti e para buscar de Ti uma bênção. Senhor, aqueles que buscam uma porta de emprego que se abra, aqueles que têm negócios próprios, Senhor Deus, que precisam dos seus clientes, concede sabedoria, concede discernimento, Senhor Deus, fala com eles, orienta as suas vidas, ó Pai, para que possam ter suprida esta necessidade tão importante. Oramos, Senhor Deus, pela pequena Emanuela, que está completando 2 aninhos neste dia, Senhor. Amém, Senhor. E não somente ela, mas tantos outros, Pai, que completam mais um ano de vida na Tua presença. Porque a verdadeira vida é estar contigo, Senhor. Aleluia. Deus. Amém, Pai. Pai amado, que todos esses que estão aniversariando possam glorificar ao Teu nome por aquilo que Tu já tem feito em suas vidas. Nos abençoa assim, Pai,
Nos dá um dia de vitórias Amém, na Senhor. tua presença. Com misericórdia. E que à noite, Senhor Deus, as tuas casas se encham. Aleluia. E que à noite muitos possam conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Glória a Salvador. Deus. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, estamos de volta, são 7h25. Deixa eu agradecer aqui os nossos irmãos que estão na técnica, né? Na técnica, nos ajudando. E não aparecem, mas são tão fundamentais quanto aos que aparecem. Hoje, nosso irmão, aliás, hoje sempre, né? Nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02 está ali. Também o nosso irmão Fábio Sena, o pastor Edson Ian também, são os nossos irmãos que estão na técnica, dando todo o suporte necessário, possível, para que a gente possa estar aqui falando para você há mais de 186 países, falando aqui através da TV Manaim, da Rádio Manaim, do aplicativo celular, da Rede Mundial de Computadores, enfim. São esses irmãos que estão ali na técnica, nos ajudando, nos dando todo o suporte aqui, nos dirigindo aqui no ponto, aqui no meu ouvido. E muito obrigado por esse trabalho de vocês, isso é fundamental também. Lembrando, mais uma vez, que nesta semana... culto meio-dia, hein? Meu Deus, estava esquecendo. Ontem, já teve, hoje, amanhã, até sábado, tá bom? E também cultos todas as noites, essa semana. Hoje teremos cultos nas nossas igrejas, 7h30 da noite. Convide o seu amigo, seu irmão, aquela pessoa que você ama, para que ela possa receber a bênção. E no sábado, nós estaremos já subindo ali para o Manaim do Mendes Martins, toda a equipe da Rádio Manaim, TV Manaim, porque no domingo, já às 10 horas da manhã, já estaremos lá no Manaim, onde estará acontecendo trombetas e festas. Vou até pedir para o nosso, se for possível, viu, Josias, o nosso 02, colocar aqui a tarja do trombetas e festas aqui na tela. É possível sim, viu? Já colocou. Rápido, né? Obrigado, querido. Trombetas e festas no próximo domingo, será uma bênção, né? E você, por favor, convide o seu amigo, seu irmão. Eu tô recebendo aqui mensagem de irmãos assim, Cleber, vocês falaram coisas aí que eu nem sabia que estava na Bíblia, né? Mas tá na Bíblia sim. E são essas coisas que você não sabe ainda, que você vai saber mais coisas no Trombetas e Festas, que você vai poder acompanhar pelo YouTube, você vai poder acompanhar aí no seu celular, mas o importante é que você esteja na igreja, um corpo da igreja. Já pensou? Vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Já pensou se durante o Trombetas e Festas aconteceu o arrebatamento? Pensa nisso. Glória a Deus, hein? É bom pensar nisso. Não é verdade? Estaremos ali todos juntos, subiremos com Cristo. Olha que coisa gloriosa. Não, mas se não for, pode ser no outro dia, na segunda-feira que vem. O importante é que sejamos preparados para isso. Deixa eu agradecer aqui a centenas de mensagens que chegaram aqui aos irmãos. Não deu para falar as mensagens. Eu vou ler e vou falando aqui no decorrer do programa do Bom Dia. Mas eu tenho que encerrar agora. Só tenho 2 minutos para encerrar. Depois eu vou voltar com os pastores aqui, mandando abraço para suas respectivas igrejas. Tá bom? Sim, eu estou sendo informado aqui no meu ponto. Hoje é 20 horas, né, Josias? Trombetas e Festas? Tá. Trombetas e Festas 2, que aconteceu o ano passado, em 2022. Nós teremos uma reprise hoje, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, aqui na Rádio Manaim. Aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, no YouTube, em todos os nossos canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata, para você relembrar. O que foi falado no Trombetas e Festas no ano passado? No 2, né? Você vai ver hoje, vai relembrar hoje. A partir das 8 horas, no YouTube, na TV Manaim, na Rádio Manaim. E domingo que vem, Trombetas e Festas 3, tá bom? E lembrando também que teremos live hoje. Teremos live, né? Para que vocês possam acompanhar. Essas lives têm sido uma benção. Semana passada, lives maravilhosas, esclarecedoras, falando sobre arrebatamento, falando sobre volta de Jesus, falando sobre tantos assuntos maravilhosos. Eu aprendi muito, anotei tudo. Bom, quase que preenchi uma agenda toda. Tá bom, queridos? Olha, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo imensamente a você, nosso querido irmão, você que está aqui no Brasil, você que está no exterior, você que mandou mensagens aqui, eu vou ler. Não se preocupe não, vou ler e vou responder a cada um de vocês aqui. Tá bom? Muito bem, ponto final.
quero agradecer imensamente a vinda de cada pastor aqui, pastor Wagner Carvalho, pastor Winston Depps e pastor Lorenzo, pastor João Carlos e pastor Claudemir. A você, a paz do Senhor. Você vai ficar agora com o sinal da TV Manaim e nós vamos voltar somente para a Rádio Manaim a partir de agora. A paz do Senhor.